Vamos começar aí a nossa live. Até que enfim, hein, professor Adriano? Até que enfim. Sofrido, mas deu certo. Legal. Então, antes da gente começar a live de hoje, gostaria de apresentar o professor Adriano. Então, o professor Adriano Pesolato é fisioterapeuta formado pela Unimep, mestre pela USP de Ribeirão Preto, em certificação em fisioterapia manipulativa ortopédica pelo Manual Concepts Institute e é sócio-diretor da Effective de Ribeirão Preto. Legal? Certinho, professor? Certinho. São 25 anos de profissão. São 25 anos de profissão. 25 anos de profissão. Dá para se fazer muita coisa, né? Poxa, e assim, eu digo mais, assim, 25 anos não só de profissão, mas 25 anos desenvolvendo os profissionais, né? Eu queria bem rapidamente contar um pouco da experiência, né, que eu tive contigo, que foi assim, para mim foi uma experiência transformadora. Eu te conheci em 2016, se não me falha a memória. Foi até o Matheus que me apresentou. Falou assim, vai ter um curso sobre acurácia diagnóstica, um curso de acurácia diagnóstica. E você veio aqui para São José, foi lá no Rodrigo, né, no primeiro lugar que o Rodrigo montou. E aquilo ali, para mim, foi uma coisa assim, foi libertadora. Começar a inserir, né? E olha só para você ver, eu já estava na área acadêmica, já estava formado há mais de 10 anos, e essas informações, a gente não tinha acesso. Então, aquilo para mim, primeiro, foi uma coisa que foi sensacional, assim. Eu tive a oportunidade de me inteirar de informações que, na verdade, eu sempre ficava com uma pulguinha atrás da orelha, né? Eram duas questões, uma na parte de avaliação clínica e a outra na parte de intervenções, né? Como é que a gente seleciona, quais critérios para seleção de intervenção. E desde que eu fiz esse curso contigo, né, mudou muita coisa, mudou minha forma de abordar meus pacientes, né? Teve um outro curso, uma outra oportunidade, o tempo passou, se não me falha a memória, uns 2 anos, você veio aqui de novo para a cidade para falar sobre fisioterapia informada psicologicamente, outro universo de possibilidades que se abriu sobre a minha cabeça, assim, mudou muito a forma de abordar os pacientes, né? E aí passou, mas eu acho que um período de 1 ano e meio, você retornou aqui para falar sobre terapia manual moderna, que foi outro boom, né? A cabeça explodiu ali. Então, assim, Você fez o combo dos meus cursos. Eu fiz o combo de todas as formações, né? Isso daí me melhorou absurdamente como clínico e mais ainda como docente. Eu pude levar para os meus alunos, e ainda levo, informações qualificadas. A gente começa a achar menos, começa a oferecer informações cujo nível de incerteza acaba sendo reduzido. É isso mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz. É sensacional, né? Não é só 25 anos de janela, são 25 anos mudando a vida de profissionais, né? Eu fico muito feliz aí com as suas palavras. Wagner, foi um prazer poder te conhecer na nossa primeira oportunidade aí de encontro, que, como você disse, começou com um curso de acurácia, um curso que eu rodei o Brasil todo e fico assim muito realizado em saber que fui pioneiro em ensinar, né, aumentar a proficiência de fisioterapeutas na interpretação não só da acurácia diagnóstica, mas das propriedades clinimétricas, que aí envolve a confiabilidade, a validade, a acurácia diagnóstica. Então foi muito interessante, porque isso é um avanço que teve no universo da avaliação neuromusculoesquelética, e as pessoas iriam, mais cedo ou mais tarde, experimentar essa limitação de saber interpretar essa linguagem muito específica que envolve toda a clinimetria. Então foi assim, não só foi, como ainda vem sendo algo muito bom, assim,
é uma realização profissional que eu experimentei, né, levando esse curso aí a centenas e centenas de fisioterapeutas. Então foi muito legal assim poder compartilhar esse conhecimento, essa experiência com vocês, saber que isso realmente influenciou não só a sua prática clínica, mas o ensino acadêmico, né? Levar, multiplicar todo esse conhecimento aí para com os seus alunos. A gente não faz assim, a gente não tem muita noção o quanto que essas capacitações elas impactam na vida do profissional. É só mesmo quando ouvimos, né, quando isso se materializa na forma, né, desse reconhecimento, que a gente fala, olha, realmente está valendo muito a pena tudo aquilo que estamos fazendo. Sim, sem dúvida, professor. E assim, então com base nessa breve introdução, o tema de hoje nós vamos discutir é justamente sobre a parte de avaliação, que é rastreio de patologias vasculares como medida de segurança em procedimentos de terapia manual da coluna cervical. Para a gente poder começar com o pé direito, vamos falar um pouquinho, primeiro, vamos definir, né, quem que é a INFOMT, né? E no segundo momento, fazer uma contextualização histórica. Podemos fazer assim? Podemos. Então vamos lá. Vamos só recordar por que nós estamos aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite que você me fez. Nada é por acaso. Quando eu recebi a sua mensagem no privado, falei, nossa, que proposta interessante essa que ele está me fazendo. Porque assim, eu gosto de falar daquilo que eu estudo, daquilo que eu ensino e do que eu pratico, né? Não sou muito de enveredar aí por assuntos, por tópicos que o meu conhecimento é muito superficial. E chegou então a circular nas redes sociais, você deve lembrar, um evento trágico envolvendo uma manipulação de alta velocidade, levando uma jovem a um AVE. Então, eu visualizei essa postagem, li com muita atenção os comentários que foram feitos, muitas pessoas... Foram muitos, né? Muitas pessoas colocando a sua experiência particular como pessoas que já receberam essa técnica, outras pessoas se mostrando um tanto quanto preocupadas, pessoas que não tiveram experiência em receber essa técnica, mas se mostraram preocupadas com a própria mensagem que esse post trazia. E eu cheguei, então, a fazer eu compartilhei uma parte desse post, acho que você recorda, acho que foi isso que te motivou você fazer o convite. Eu compartilhei... Tiveram dois pontos, mas que vieram de você. Um foi essa postagem. Sim. E aí você colocou na sequência uma parte do seu curso, né? Falando sobre distúrbio arterial cervical. Isso mesmo. E a segunda foi um vídeo que você compartilhou do professor Palmiro. Sim. E também alguns recortes que eu fiz de comentários que oriundos dessa postagem. Exato. Então, eu decidi colocar uma série de dicas e logo na sequência veio o convite. Então eu falei assim, nada é por acaso, eu me vejo em condições de abordar esse tópico e aceitei de pronto, então, o seu convite. Então, só explicando o porquê que nós estamos aqui nessa tarde de sábado, para podermos conversar a respeito desses riscos que envolvem não só técnicas de manipulação de alta velocidade,
mas também quando estamos diante de um paciente que já tem uma patologia vascular, outras técnicas que nós consideramos ser técnicas mais seguras, técnicas de menor vigor, para esse paciente há também um risco de complicações. Ao utilizar, por exemplo, mobilizações ou até mesmo exercícios em final de amplitude, nós podemos sim provocar sinais e sintomas relacionados a sinais e sintomas de origem vasogênica. Então eu achei assim, muito interessante virmos até aqui e falarmos então sobre um sistema que foi um sistema endossado por essa organização que você mencionou, que é a Infont. E acho que o primeiro passo, então, é levar a esses que vão assistir, né, esse nosso bate-papo, né, essa nossa conversa, saber o que é a Infont. Eu cheguei a conversar com você nos cursos de terapia manual. Eu chego a perguntar ali para os alunos quem já ouviu falar, e são assim, o percentual é infinitamente pequeno de pessoas que têm conhecimento sobre essa organização. Eu queria falar sobre ela porque esse sistema que nós vamos conversar sobre ele tem a contribuição dessa organização. Então, a Infont, ela foi fundada na década de 70, Wagner, em 74, por grandes nomes da terapia manual. Por exemplo, o Joyce Maitland, Stanley Paris. Então, são pessoas que eles decidiram montar uma organização para poder promover a excelência e a uniformidade nos padrões de ensino e prática da fisioterapia manipulativa ortopédica. Então, a sede dessa organização está na Nova Zelândia e essa organização hoje ela representa mais de 20 mil fisioterapeutas manipulativos ortopédicos no mundo que concluíram programas de pós-graduação, programas rigorosos de pós-graduação em avaliação e tratamento das condições neuromusculoesqueléticas. Então, ela é a voz mundial da fisioterapia manipulativa ortopédica. Então, ela como essa organização, ela tem como missão promover a excelência e a uniformidade nos padrões de ensino e prática da FMO, né, da fisioterapia manipulativa ortopédica. Ela ajuda a desenvolver, então, diretrizes clínicas que possam auxiliar, né, esse profissional dentro da sua prática profissional. Ano passado, no finalzinho do ano passado, em dezembro, eu ofereci uma masterclass sobre a acurácia diagnóstica das bandeiras vermelhas para auxiliar, né, na detecção de patologias sérias ou graves da coluna vertebral. E eu utilizei nessa masterclass um desses sistemas que também é aprovado pela Infont, que é o Sistema Internacional para Red Flags, para ajudar, né, a detectar essas patologias mais graves da coluna vertebral. E hoje nós vamos falar do sistema de exame da coluna cervical
para pacientes que podem apresentar patologias vasculares ou aqueles que estão em risco para o seu desenvolvimento. Então, em 2008, a Infonte ela convocou um grupo de experts para que eles criassem um recurso para o exame da coluna cervical nesses indivíduos que poderiam, na avaliação, se apresentarem já com uma patologia vascular, ou aqueles cujo risco de desenvolver essa patologia fosse alto. Então, esse sistema ele levou 5 anos para ser elaborado. E ele foi monitorado e revisado pelas organizações membros da Infonte. A Abrafito, por exemplo, é uma organização, nós ainda não atingimos o status de organização membro da Infonte, mas eu soube recentemente que nós fizemos já uma transição de um país que tem um registro na Infonte, porque ele tem interesse em oferecer esses cursos de especialização aqui no Brasil. E hoje, né, o Brasil ele já mudou o seu status. Hoje ele já é considerado uma organização membro associada, ou seja, nós já subimos mais um degrau para que nós possamos, né, no futuro. Quando eu falo possamos, eu estou me referindo assim a minha pessoa por ser um membro ativo da Abrafito. Fiz parte do grupo que se reuniu em 2016 no congresso da Abrafito para que a gente pudesse montar ali uma força-tarefa para que nós viéssemos a atingir essa meta de se tornar um país membro dessa organização. Porque ao se tornar um país membro, nós vamos poder oferecer esses programas de especialização aqui no Brasil para que os fisioterapeutas possam atingir esse nível de certificação endossado pela mesma organização. Hoje eu não faço parte desse grupo, eu continuo como associado da Abrafito, e é importante que as pessoas saibam que a Abrafito ela é uma organização que está pleiteando, né, atingir esse status de organização membro da Infonte. Então, esse sistema que foi desenvolvido para o exame da coluna cervical, ele foi monitorado pelas organizações membros da Infonte de 22 países. Por isso que nós falamos que esse sistema, ele é por 5 anos. Isso, para ser elaborado levou 5 anos. Por isso que nós falamos que é um sistema internacional. Ele é um sistema internacional porque ele envolveu organizações da Infonte de mais de 20 países, né? Em mais de 20 países. Por isso que é um sistema internacional. Em 2012, Wagner, esse sistema ele foi aprovado por essas organizações no meeting da Infonte, que ocorreu em Quebec, no Canadá. Então, esse sistema ele foi apresentado, né? Ele já se tinha toda a sua estrutura montada, ele é apresentado nessa conferência da Infonte e ele atinge, então, esse consenso e aprovação dessas organizações. Para que em 2014 esse sistema fosse publicado na Mental Therapy. Então eu queria agora, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para as pessoas essa publicação da Manual Therapy. Então lembrando que 2 anos depois que o sistema é aprovado, ele é publicado na Mental Therapy. Eu vou compartilhar aqui só para visualizar aqui Olha só que interessante o que você está falando, né?
a iFont, então, ela é uma organização. Isso, ela é uma organização. Desde a década de 70. Desde a década de 70 ela existe. Exatamente. E aí, eu te pergunto, quantas pessoas sabem que essa organização existe? Como eu falei para você, eu procuro checar, né, quantas pessoas têm conhecimento da existência dessa organização. E como eu falei para você, é infinitamente pequeno. Num curso com 30 alunos, por exemplo, quando tem um ou dois alunos dizem já ter ouvido falar sobre, mas sem qualquer conhecimento mais aprofundado sobre essa organização. E aí outra informação que você me passou, né? Olha só que interessante que você está passando para o pessoal. É um sistema que eles iniciaram os trabalhos, né, em 2012. Em 2008 houve uma convocação de experts, né, em exame da coluna cervical, ou em experts da coluna cervical, para que eles desenvolvessem um sistema de avaliação para essa região. Então foram 5 anos para que esse sistema pudesse então ser aprovado nessa conferência que aconteceu no Canadá. Aí em 2012 tem a aprovação, 2 anos depois a publicação. Isso. Você tá visualizando? Estou visualizando o estudo. Então, esse é o estudo. E assim, olha só, hoje nós estamos em 2022. 2008 para cá, a quantidade de informações, né, que eu pelo menos eu comecei a me deparar com informações mais qualificadas, infelizmente, desde 2016, tá? Então, percebe isso, olha que coisa maluca. Você, agora, quantos pacientes eu já atendi que eu ficava nessa de utilização de teste de decline, fazer manobra, ficava usando o teste de decline, né? As medidas de acurácia, primeiro, a gente tem uma problemática com relação a medidas de acurácia. Segundo, o próprio teste pode ser um fator que vai induzir algum tipo de lesão, algum tipo de resposta ali. Então, é que assim, né, não sei dizer, né, se é sorte, né, o que é bênção divina, mas assim, eu falo até arrepia. Porque assim, e a gente achava que aquilo era o máximo, né? Ou seja, você confiava nos resultados para saber se o sinal ficava verde ou vermelho para que você pudesse realizar a técnica. Mas nós vamos falar desse teste mais à frente. Deixa eu só finalizar o raciocínio dessa contextualização histórica, porque isso é muito importante. Então, em 2014, Wagner, é publicado esse artigo, né, que eu estou espelhando ele aqui na tela. Então tá lá, um sistema internacional, né, um framework para o exame da região cervical, para uma disfunção arterial cervical em potencial, antecedendo uma intervenção em fisioterapia manual ortopédica. Eu queria chamar a atenção para um termo desse título, que é essa disfunção arterial cervical, Wagner. Então, eu queria só chamar a atenção e informá-los de que esse termo ele caiu agora em desuso. Ele não está sendo mais empregado para se referir, né, a essas condições vasculares, esses problemas, né, envolvendo o sistema vascular. Então, os próprios autores desse sistema optaram por substituir esse termo, porque eles consideravam que esse termo estava sendo utilizado, estava sendo feito um uso muito abrangente desse termo. Eles então decidiram substituir por patologias vasculares do pescoço.
Isso vai ficar claro aqui no nosso próximo slide. Então vamos lá, nós estamos em 2004 com essa publicação. Em 2016, eles vão enviar questionários para essas organizações membro da AIMFont para poder avaliar a força desse sistema, as limitações que esse sistema ele apresentava, e também eles colocam nesse questionário alguns exemplos para o uso do sistema. Então eles encaminham para essas organizações membros e os resultados dessa pesquisa, então é um estudo qualitativo, um estudo que foi encaminhado, então esse questionário para avaliar o quão bom esse sistema ele é para aquilo que ele se propõe a fazer. E em 2016, os resultados dessa pesquisa são apresentados no meeting da AIMFont, que foi em Glasgow, na Escócia, e quando as pessoas, essa força-tarefa que participou que teve contato com esses resultados, eles perceberam uma necessidade de atualização. Então, em 2016, inicia um processo de atualização do sistema para culminar nesta publicação que nós estamos vendo aqui na tela. Então, essa publicação ela está no site da AIMFont e ela já traz todo o sistema revisado e atualizado. Então, de 2016 até 2020, ele passou por esse processo de revisão e atualização para que nós pudéssemos chegar a essa versão atual. E não sei se você sabe, acredito que não, porque essa é uma informação mas muito recente, está saindo do forno agora. Esse sistema que só estava publicado no site da AIMFont, ele já está em press na JOSPT, na JOSPT, para ser publicado na sua próxima edição. Então esse sistema ele vai ganhar uma repercussão agora maior, com a publicação nessa revista, que é uma revista de referência para todos nós que atuamos na fisioterapia musculoesquelética. Então eu fiquei sabendo, agora há pouco, a gente tem ali, mexi os meus pauzinhos, já entrei em contato ali com os colegas que já me encaminharam ali o artigo para que eu possa ler. Eles acrescentaram algumas coisas que a gente não visualiza, não encontra nesse artigo que está no site da AIMFont, mas nós vamos ter agora um número maior de pessoas que vão tomar conhecimento desse sistema. E isso é algo muito bom para que a gente possa fazer com que mais pessoas acessem essas informações, porque isso vai aumentar a segurança dos nossos pacientes. Um dos objetivos desse sistema é fazer com que o fisioterapeuta fique ciente dos riscos que existem, embora baixos, ficar ciente de que esse risco ele está presente. É uma loteria, Quando nós estamos ali contemplando uma manipulação, nós precisamos sim considerar aí esse risco, que pode acompanhar essas técnicas. Então é isso. Não pode ser uma roleta russa. Não pode ser uma roleta russa. Dizer para os alunos que não pode ser uma roleta russa. Exatamente. Isso que tem que focar a atenção ali, ouvir muito ativamente o que o paciente tem a nos dizer a respeito de como ele se sente, inclusive com relação à própria expectativa de receber o procedimento. Colocar na balança e pesar se vale a pena ou não correr o risco e se existir uma dúvida de que aquilo possa ser uma roleta russa,
Aborta a missão. Aborta a missão, exatamente. Eu achei oportuno apresentar essas publicações, ainda mais porque nós estamos agora utilizando uma outra plataforma que nos permite, nos dá esse recurso, para que as pessoas possam baixar esses artigos e também destrinchá-lo como nós fizemos. Eu tenho uma notícia muito boa agora no final do ano. Eu quero dar um treinamento online nesse sistema. Primeiro nós vamos implantá-lo lá na clínica. Agora no próximo mês, toda a minha equipe vai receber um treinamento nesse sistema e depois eu estou pensando em atingir um número maior ali de pessoas, fazer com que ele chegue aqui aos nossos pares com esse objetivo, de ajudá-los a elaborar um raciocínio clínico que venha a minimizar o risco de um evento adverso com relação a essas técnicas que elas são de uso comum pelo fisioterapeuta. Eu vou interromper o compartilhamento para que a gente possa voltar a conversar, tá bom? Tá ótimo. Eu acho que o que acontece muitas vezes é que por falta de informação ou pelo colega às vezes receber informações que não são tão qualificadas, a pessoa sente o que eu sentia, que é uma falta de sensação de segurança. Você se sente seguro com aquele conhecimento raso e você acha que está levando o melhor, quando na verdade você não está. É isso mesmo. E aí a gente está correndo um risco absurdo, Porque assim, um acidente, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas um acidente desse, ele é devastador. Devastador para a pessoa e para o profissional, mas principalmente para o paciente, que foi procurar o profissional para receber uma ajuda e saiu, meu Deus do céu, pior do que ele entrou. Então, assim, é uma coisa que assim, ele é catastrófico. E o fisioterapeuta, ele não tem respaldo nenhum. Ele vai ficar sujeito a ações judiciais, Ele vai ele vai precisar achar meios de se defender, o que realmente muito difícil, porque ainda falta, por exemplo, introduzirmos, por exemplo, termos de consentimento para a prática dessas técnicas. Isso ainda, esses termos de consentimento, eles não são de uso comum, ao fisioterapeuta. Então, esse documento, ele destina uma das sessões desse documento para falar sobre esse consentimento informado, levar até o paciente essas informações sobre o risco e os riscos e os benefícios das técnicas que estão sendo aventadas a serem utilizadas no seu tratamento. Então, isso deve se tornar uma prática comum num futuro, não sei dizer se um futuro próximo ou um futuro mais distante, mas esse sistema ele já aborda essa necessidade de consentimento, um consentimento do paciente para que ele possa receber essas técnicas. É importante porque favorece essa tomada de decisão em conjunto, Isso, tomada de decisão compartilhada. Exatamente. A gente coloca na mesa e explica, olha, esses são os riscos e esses são os benefícios. E tudo então, isso, se acontecer alguma coisa, você está orientado. A gente tem outras opções. E tudo isso faz parte Eu acho que isso daí é importante. E tudo isso faz parte da prática baseada em evidência, A gente poder ofertar aos nossos pacientes intervenções que sejam eficazes, mas, sobretudo, seguras a eles. Então, e falando na PBE, Wagner, acho que é importante aqui ressaltar que esse sistema,
ele apresenta como elementos centrais o raciocínio clínico e a PBE, né? Ou seja, ele foi todo construído sob uma base científica. Então, nós vamos encontrar todas as referências que foram utilizadas na elaboração desse sistema, tudo isso referenciado nessas publicações. Respeitando o tripé, né? Respeitando o tripé da prática baseada em evidência. Exatamente. E o sistema, ele não foi desenvolvido para ser prescritivo, ele é informativo. Acho que é válido a gente destacar isso, ele é informativo. Então, utilizou-se das evidências para que elas pudessem informar qual a melhor maneira de se avaliar esses pacientes e depois como utilizar adequadamente as intervenções, sempre visando minimização dos riscos, né, com essas intervenções. Então, acho que é interessante as pessoas saberem que o sistema, ele utiliza-se do raciocínio clínico, ele é baseado em raciocínio clínico, porque a gente vai precisar coletar informações advindas da história do paciente e depois essas informações ou esses dados, eles serão testados no exame físico para auxiliar em nossas tomadas de decisões. E tudo isso faz parte do processo de raciocínio clínico, né? Nós que somos clínicos sabemos que essa conexão entre os dados levantados, né, na história e no exame físico que vai nos auxiliar nas nossas decisões. O que fazer com esse paciente, quais as intervenções mais adequadas e seguras a serem feitas, objetivando alcançar aí os melhores resultados em nosso tratamento. Eu só fazendo um paralelo no que você está falando, por exemplo, eu costumo muito falar para os alunos que o paciente, quando chega no consultório, ele é um quebra-cabeça de 1000 peças desmontado. A gente tem que começar com base no exame subjetivo, no exame objetivo, montar pecinha por pecinha, tentar chegar ali o mais próximo possível de construir uma imagem, né? Ter um panorama daquela imagem ali numa primeira sessão, porque um atendimento só a gente conhecer o nosso paciente é complicado, né? Complicado. Manda muito tempo. Por isso que o processo... Mas dá para construir um belo panorama ali. Por isso que o raciocínio clínico ele é melhor ilustrado como um espiral, né? Ele é um espiral, ou seja, a cada novo atendimento você alimenta o seu raciocínio clínico. Então, a gente não só faz raciocínio clínico no primeiro atendimento, ou seja, o raciocínio clínico ele está presente durante todo esse processo, que vai desde o contato inicial até a alta do paciente. Então, ele é um espiral. E é isso mesmo, a gente vai juntando as pecinhas para construir o que chamamos de big picture, né? Construir a imagem do paciente ela vai se modificar. Essa imagem ela vai se modificando a cada novo atendimento. Mas é isso que deixa a nossa prática clínica motivante, né? Estarmos a todo momento pensando, estamos a todo momento refletindo, procurando buscar o maior entendimento sobre o problema que nos é apresentado. Então, isso é que realmente faz com que a nossa profissão seja muito empolgante. Eu não canso de dizer que os meus cursos eu não ensino métodos, técnicas, eu ensino raciocínio clínico, que é o coração aí da nossa profissão. Então é isso. Então, falando no sistema, nós vamos começar pela história do paciente.